Centro de Direitos Humanos. Comunicado. No objetivo de preservar a memória e a história de vultos que se destacaram em defesa dos direitos humanos e de obras literárias de importância para o país, o Centro de Direitos Humanos divulga esses momentos em que a Câmara dos Deputados, por dezenas de seus membros, homenageia o escritor e ex-deputado constituinte Agassiz Almeida. Foram destacados nos pronunciamentos dos parlamentares o livro A Ditadura dos Generais, um clássico da literatura brasileira, como também o empenho de Agassiz Almeida na criação do Memorial do Araguaia, expresso em mensagem dirigida a Zezinho do Araguaia e lida pelo deputado Luiz Couto. Colega constituinte, obrigado, presidente Inocêncio. do Rio de Janeiro. Fazer um registro, senhor presidente, do centenário desse arquiteto, desse grande arquiteto, desse grande comunista, desse grande brasileiro, que é Oscar Niemeyer. Fazer Vai ser uma loucura isso. Vossa Excelência registre o discurso que fazemos em homenagem a esse centenário e também registrar, que eu considero importante, um colega constituinte nosso, Agassiz Almeida, parabenizá-lo pela segunda edição do seu livro A Ditadura dos Generais. Também registrar o nosso discurso. Obrigado, presidente Inocêncio. Para uma breve intervenção, ilustre deputado Júlio César. Senhor presidente, no dia 14 de... Nobre deputado Luiz Couto, PT da Paraíba. Senhor presidente, no dia 11 deste mês, foi realizada a inauguração do Memorial do Araguaia, a verdadeira história do povo brasileiro. Queria parabenizar o companheiro Zezinho do Araguaia, presidente do Instituto de Apoio aos Povos do Araguaia, IAPA, e o anfiteatro do Memorial do Araguaia, que foi inaugurado naquele momento com o Memorial do Araguaia. E o ex-deputado federal e escritor Agassiz de Almeida, Agassiz de Almeida foi deputado constituinte, um dos incentivadores daquela iniciativa, que culminou com a construção deste memorial. Agassiz Almeida é autor de diversos clássicos da literatura brasileira, entre eles A República das Elites, que eu tive a oportunidade de, inclusive, no lançamento na Paraíba, fazer a apresentação desse livro, e também A Ditadura dos Generais. E ele encaminhou, inclusive, não podendo participar da inauguração, ele encaminhou uma carta ao companheiro Zezinho do Araguaia, que nós pedimos a transcrição nesta casa. Mas eu gostaria, senhor presidente, de dizer que o ex-deputado, deputado constituinte Agassiz de Almeida, paraibano, um homem forte, destemido, um guerreiro, que nunca se vendeu, nunca se trocou, sempre manteve a sua coerência, um homem que de palavra, um homem comprometido com as mudanças significativas neste país, um homem que não tem papa na língua. Quando ele acredita em algo, ele expressa isso, e expressa sempre na defesa dos oprimidos, da defesa dos marginalizados, na defesa daqueles que são explorados. E eu gostaria de apenas registrar uma parte da sua carta ao companheiro Zezinho do Araguaia. Que covardia inominável fizeram desaparecer os corpos dos vencidos. O que aumenava as gerações de 60 e 70 do século passado? Queria um país embalado pelas liberdades democráticas e livre do garranteamento dos banqueiros e militares. Queriam reformas estruturais que possibilitassem ao brasileiro condições básicas de vida e, para tanto, lutaram por reforma agrária, tributária e educacional. Queriam que o Brasil não se fizesse um simples joguete da poderosa superpotência norte-americana. Queriam a liberdade de criar, pensar, construir seus destinos e não ser escrava
de nenhuma força política ou econômica. Que grandes criminosos, os tiranos da ditadura militar, eles assinaram estes sonhos. Então, nesse sentido, senhor presidente, é esta matéria que eu gostaria, essa carta que foi encaminhada ao companheiro Zezinho do Araguaia, por parte do deputado constituinte de 1988 e o escritor Agassiz Almeida, que é, para nós paraibanos, uma glória tê-lo como nosso conterrâneo e, com certeza, na luta por um Brasil justo, por um Brasil fraterno, por um Brasil solidário, por um Brasil desenvolvido. Presidente, peço para dar como lido o texto do ex-deputado Agassiz Almeida, escritor, ex-deputado, sobre o Memorial do Araguaia, promovido pelo Zezinho, na luta de homenagem àqueles brasileiros que lutaram lá. Peço a Vossa Excelência. Senhor presidente. Senhor presidente, deputado Marcelo Ortiz, apenas para um registro rápido, acabo de receber uma mensagem do ex-deputado constituinte, atual escritor paraibano Agassiz de Almeida, fazendo um registro da inauguração do Memorial dos Povos do Araguaia. Pela importância do evento, pelo significado histórico do que representou a luta do Araguaia e pela beleza histórica, literária e política do pronunciamento do deputado constituinte Agassiz Almeida, gostaria de fosse registrado nos anéis dessa casa a sua mensagem. Com a palavra, o nobre deputado governador Wilson Braga. Senhor presidente, muito obrigado a Vossa Excelência. É para pedir a Vossa Excelência que considere como lido o pronunciamento que faço a respeito do lançamento do livro do escritor Agassiz Almeida aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Nobre, quando Sua Excelência retrata todo o episódio da última Revolução de 56, né? Então eu quero que Vossa Excelência considere como lido e lhe agradeço as atenções. Muito obrigado. Senador inscrito, ilustre deputado Rômulo Gouveia. Senhor presidente, eu gostaria que fosse inserido nos anais, e dou como lido, um artigo do jornalista Elinaldo Rodrigues, publicado no Jornal Norte da Paraíba, Jornal Centenário, no dia 18, que a presença do Nordeste na ABL, e destaca, entre nomes do Nordeste, a presença de dois companheiros que integraram esta casa, o ex-deputado Agassiz Almeida, que foi constituinte, e o poeta Ronaldo Cunha Lima. Então, faça esse registro, peço que seja dado como lido, como também não poderia deixar de, falando na ABL, de registrar a minha recente visita, a atenção do imortal Murilo Melo Filho, potiguar, mais identificado com a nossa Paraíba, identificado com o nosso Nordeste, que atuou muito tempo no jornalismo nacional e que sempre que tem um companheiro nordestino, ele recebe com muito carinho. Obrigado, senhor presidente. Rapidamente, meio minuto. Apenas para registrar uma contribuição à memória democrática deste país, do lançamento do livro A Ditadura dos Generais, do ex-deputado Agassiz Almeida, importante escritor paraibano. Obrigada, senhor presidente. Doutor Perpétua Almeida. Obrigada, senhor presidente. Só para registrar aqui nesta casa a poesia e o sentimento de Agassiz Almeida, ex-constituinte desta casa, quando se refere ao ímpeto revolucionário dos guerrilheiros da Araguaia, que foram homenageados com um grande monumento chamado Monumento do Araguaia. Então, aqui gostaria de registrar todo o espírito grandioso desse ex-parlamentar desta casa e do Memorial do Araguaia, que conta a verdadeira história dos revolucionários do Araguaia. Muito obrigada. Esse livro. Também nós recebemos da professora Helena Uema, da Associação de Anistiados da Paraíba, a mesa diretora do 4º Seminário Latino-Americano de Anistia e Direitos Humanos Brasília, prezados companheiros e companheiras, no momento em que centenas de companheiros se reúnem neste 4º Seminário de Anistia e Direitos Humanos na capital do país, patenteamos e reafirmamos os nossos compromissos com os postulados de uma autêntica democracia, através da qual se preserve as conquistas sociais dos trabalhadores e trabalhadoras e os direitos fundamentais do homem, tão golpeados por um cruel sistema de globalização.
Aliado a estes objetivos, frente aos quais direcionamos as atividades da nossa Associação dos Anistiados, um outro se projeta no alto desígnio de certo, o de salvaguardar a memória de nossa história, levando às futuras gerações os exemplos de luta daqueles que, em nome da democracia, resistiram à opressão da ditadura militar e pagaram com o preço da liberdade e da vida. Nesse ensejo, levamos à consideração dos companheiros desse 4º Seminário Latino-Americano de Anistia e Direitos Humanos a presente moção de homenagem aos companheiros em memória Pedro Inácio de Araújo, Pedro Fazendeiro e Agassiz Almeida. Pedro Fazendeiro foi um dos fundadores das Ligas Camponesas na Paraíba e o primeiro morto desaparecido pela ditadura militar do Brasil e da América Latina. Tipologia criminosa institucionalizada pelas tiranias militares instaladas no continente sul-americano. Agassiz Almeida, escritor, deputado constituído de 88, um dos fundadores das Ligas Camponesas, foi desterrado pela ditadura militar logo nos primeiros dias de 64 à ilha de Fernando Noronha e teve cassado o seu mandato de deputado estadual. Agassiz Almeida é autor da obra A Ditadura dos Generais, hoje um dos clássicos da literatura brasileira. Através deste livro, se conhece os crimes de lesa humanidade que os genocidas praticaram contra os povos sul-americanos. Portanto, caros companheiros, encaminhamos esta moção de homenagem histórica a Pedro Inácio de Araújo e ao escritor e deputado constituinte Agassiz Almeida. Essa moção é clara que vai para o seminário e que lá será colocada em votação. Como líder, o deputado Luiz Couto. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Leio, senhor presidente, nesse momento, uma mensagem do escritor Agassiz Almeida ao ministro Joaquim Barbosa, presidente do STF. O Agassiz Almeida é escritor, ativista dos direitos humanos, ex-deputado federal constituinte e autor de várias obras, A República das Elites, A Ditadura dos Generais, e recentemente lançou O Fenômeno Humano. Ele é considerado pela crítica como um dos grandes ensaístas do país. E ele encaminha essa mensagem que leu na íntegra. Desde o nosso período colonial, que o povo brasileiro sofre duas formas cruéis de opressão no seu processo de desenvolvimento. A expoliação por uma elite egoísta e excludente, e recentemente, nas últimas décadas, se vê manipulado por espetáculos circenses nos quais se dão as mãos a hipocrisia, o cinismo e a avidez pelas manchetes midiáticas. O que assistimos hoje? Como há 2000 anos, nas arenas do Coliseu romano, expõem-se acusados, acunhados de os condenados do mensalão, à execração da opinião pública no monumental anfiteatro comandado por magistrados transvestidos de catão incorruptível e remontando aos idos tempos em verdadeiros sobas africanos. Molière não faria melhor encenação. Embalada nos frenéticos aplausos da massa humana, idólatra desses novos deuses, a mídia televisiva e a internet, a alta corte do país, dita como nova ordem de moralismo, mesmo violentando os mais elementares princípios e normas do Estado Democrático de Direito, todos procuram tripudiar nos vencidos. Vem-me um horror sarcástico desse cenário teatral por trás do qual
graça nas antecâmaras dos poderes, corrupção epidêmica, escancarada nas obras faraônicas, sobretudo no judiciário. Aplaudam-se os magistrados na ação punitiva aos condenados de alto contorno, e que ela se estenda implacavelmente por todo o país a prefeituras e tribunais superiores. Que não fique, senhor ministro, na consciência do povo brasileiro a frustração melancólica de que mais um espetáculo circense foi montado. O juiz Lalau nos deixou de sobreaviso. Desde então, quem foi condenado? A mais condenável ação de um dirigente do poder é arrastar as fronteiras do engodo à consciência de um povo. Cansa-se a nação das demagogias e hipocrisias. Existe um abismo entre o povo brasileiro e a nação. Ele precisa de um estadista que desafie os grandes problemas e aponte as soluções e não de populistas de ocasião. Façamos deste país, deste Brasil, uma nação conduzida por um povo forte e livre e não um empanturrado país manipulado por elites egoístas e venais. Os indignados repelem a passividade satisfeita que uma mídia comprometida quer impor ao povo brasileiro. Entre o ruído que a condenação dos acusados do mensalão provoca e a esperança do povo, uma verdade eclode: que este julgamento não seja apenas uma peça teatral, porta larga por onde os corruptos e os irresponsáveis gestores públicos trafegam. Condenar não basta, senhor ministro. Urge convocar a consciência da nação para uma nova ordem de respeito aos recursos públicos. A sensação de que tudo isto é mais uma encenação midiática levará à desolação o povo brasileiro tão malbaratado por poderosas forças. Saudações democráticas, Agassiz Almeida. Eu registro esta mensagem deste paraibano que é uma referência e que muito nos honra, o escritor, o ex-constituinte, ex-parlamentar desta casa, Agassiz Almeida.